Queridos, nós vamos trabalhar sobre esse tema esse ano. É tempo de romper. E romper significa quebrar as amarras, né? Tirar algumas coisas que nos prendem. E esse texto ele é importante porque Miqueias estava profetizando algo que iria acontecer com o povo de Israel. Eu não sei se você sabe do contexto, mas só para esclarecimento, o povo estava na Babilônia. Você lembra? O povo saiu da escravidão no Egito, tomou a terra prometida, estava estabilizado na terra, de repente começou a se corromper, passaram os períodos dos reis, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Nessa primeira leva, estava Daniel, né, e os seus 3 amigos, depois foi levado também o restante do povo, e o povo estava preso na Babilônia, e de repente surge um profeta chamado Miqueias, e ele faz uma declaração profunda, dizendo: olha, vocês foram trazidos para a escravidão, mas essa terra não é de vocês, aqui não é o lugar de vocês, vocês vão ser novamente levados para aquilo que é de propriedade de vocês, para a terra que Deus deu a vocês. Então, ele libera essa profecia dizendo: olha, subirá diante deles o que abrirá o caminho, e eles romperão, eles sairão da cidade, as portas não vão deter eles, as portas não vão deter vocês, vocês vão poder voltar para a terra. E aí ele coloca algo maravilhoso para a gente: o rei irá diante de vós. Tanto nessa versão aqui, quanto em qualquer outra versão, esse rei está com letra maiúscula. Não só porque é um título, mas é porque é uma referência ao poder de Deus. Deus estaria com eles. E ele diz: o Senhor. Note novamente, Senhor com letra maiúscula. Não é qualquer pessoa, é o Senhor estará à sua frente. Meu irmão, quando Deus colocou esse tema no nosso coração, Deus revelou para nós que é tempo de a gente romper, é tempo de nós sairmos do marasmo, é tempo de nós sairmos do conformismo, da comodidade, e a gente avançar, não só como reino de Deus, não só como pessoa, mas nós podemos crescer em várias áreas. E esse é o tempo. Mas há uma promessa poderosa nesse texto. Olha que maravilha, eu não sei se você conseguiu notar, mas há uma promessa poderosa. Há uma promessa de que alguém mais poderoso, mais forte do que a gente, alguém com muito poder, vai à nossa frente. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Deus quem vai à nossa frente. Meu irmão, eu e mais Deus, nós vencemos exércitos. Eu mais o Senhor somos poderosos demais. Eu e Deus, nós podemos todas as coisas. Porque Deus vai à nossa frente. É aquele que abre o caminho. Presta atenção que às vezes, né, a gente está muito acostumado a falar o nosso português e a gente não presta atenção na essência da palavra, mas está dizendo: Ele é o que abre caminho. Sabe o que é isso? É abrir caminho onde não existe caminho. Você já imaginou? No seu 2023, você está imaginando alguma coisa e não tem um caminho alternativo, não tem nem um carreiro, como a gente dizia, né? E Deus vai abrindo caminho, Ele vai à frente, Ele vai abrir caminho. Meu irmão, nada vai te deter. Nada vai poder se levantar contra você, porque a palavra é muito clara, ela diz: em Cristo nós somos mais que vencedores. Imagine que em Cristo nós somos mais que vencedores, e Ele está indo à nossa frente. Nada vai nos deter, nós vamos ser que nem o super-homem, a gente vai ser que nem o Adão Negro, né? Não sei se todo mundo já assistiu Adão Negro, mas a gente vai ser desse jeito. Nada vai nos deter, porque Deus vai à nossa frente. Amém?
Só o pessoal que curte aí quadrinho é que entendeu a referência, né? Só quem já viu Adão Negro sabe do que eu falei. Mas é verdade. Deus está à nossa frente. Meu irmão, pense comigo. Olha que poderoso. O povo saiu da escravidão no Egito e Deus abriu o caminho onde não tinha caminho. Quando eles chegaram diante do mar, o que aconteceu? Moisés colocou a mão na cabeça e falou: e agora, Jesus? Ai meu Deus, e agora? E Deus falou: cara, molha a ponta do seu pé, joga o cajado na água. E apareceu um caminho ali. Então Deus está falando para nós: olha, é tempo de romper. É tempo da Nova Jerusalém romper. É tempo de você, meu irmão, romper. É tempo de você lembrar que você tem muita vida para viver ainda e você não pode viver de qualquer maneira. Amém? Deus está conosco. Eu vou ler aqui o texto, não é o texto da mensagem, tá? Mas o texto aqui, na versão linguagem de hoje, ele diz assim: Deus abrirá o caminho para o seu povo, e eles sairão livres pelos portões da cidade. Olha, naquela época, para que você saísse ou entrasse da cidade, você tinha que anunciar, você tinha que avisar: ó, eu estou saindo. Ou melhor, à noite, as cidades antigas, as portas eram fechadas, você não podia sair qualquer hora. E quando abria aquela portona, né, de ferro, para que as pessoas pudessem sair, ou de madeira, muito pesado, para as pessoas saírem. E o que a palavra de Deus está dizendo: olha, vocês sairão pelos portões da cidade. O rei, o Senhor, irá à frente, e todos os seguirão. Olha que promessa maravilhosa aqui também. Todos os seguirão. Sabe, queridos, esse ano é ano da gente romper. Esse ano é ano da gente crescer como igreja, crescer como esposo, crescer como filho, crescer como profissional. Nós vamos romper, nós vamos além. Queridos, nós não vamos deixar a preguiça nos dominar, nós não vamos deixar o comodismo nos dominar. Nós vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer com força e sabendo que Deus está à nossa frente, amém? É quase uma pregação, não é não? A gente já podia ir embora, eu sei que você está doido para ir embora, né? Mas eu quero meditar um pouquinho na palavra do Senhor com você, né? Para que Deus possa falar conosco nessa noite, nessa oportunidade. Enquanto eu vou abrindo aqui Isaías 53, porque a palavra tem tudo a ver com isso que a gente já iniciou aqui dizendo, né? O tema dessa palavra é: Ele já rompeu por nós. Ele já rompeu por nós. Então, nós já temos aí pelo menos 50% ou mais do caminho já preparado para a gente, né? Ele já rompeu por nós. Isaías 53. Eu vou tentar acompanhar a Josiane aqui, eu abri aqui na versão linguagem de hoje, né? Mas eu vou acompanhar a Josiane aqui do 1 ao 9, e depois a gente vai se concentrar um pouquinho mais no verso 6, tá bom? Quem creu em nossa mensagem, e quem foi revelado, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou qualquer majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque por Deus o atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Olha que terrível isso aqui, irmão. Meu irmão, minha irmã, olha que terrível isso aqui. Por vezes a gente se volta para os nossos próprios caminhos, não é? A gente se volta para os nossos próprios caminhos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ou seja, a gente começa a andar sem rumo, sem direção, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo, como os ímpios, e como os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós somos gratos pelo texto que nós lemos, pelo amor de Jesus que é revelado nesse texto, pela graça que é nos dada através desse texto. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, o Senhor já rompeu por nós. Nós somos mais que vencedores, sim, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a cruz, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e o Senhor reina, sentado à destra do Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Você sabe, essa profecia de Isaías foi escrita há mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então ele previu tudo aquilo que ia acontecer com Jesus. Ele sabia, ou foi revelado a Isaías, aquilo que Jesus iria passar. E realmente, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para Mateus, quando nós olhamos para Marcos, quando nós olhamos para Lucas, quando nós olhamos para João, quando nós iniciamos os primeiros capítulos de Atos, nós vemos a palavra de Deus narrando todo o martírio, todo o sofrimento de Jesus por nós, todas as dores, todos os dias bem cravados, sequencialmente, daquilo que Jesus passou por mim e por você. E é bem verdade que esse texto revela para nós que Jesus já rompeu por nós. Ele rompeu algumas coisas, ele já apontou o caminho para algumas coisas, e nele, tudo aquilo que era para nós, tudo aquilo que era para a minha vida e para a sua vida foi liberado. Por quê? Porque ele enfrentou todas as dores por nós. Então, Jesus, ele rompeu por nós carregando as nossas culpas. Você já conversou com alguém que se sente culpado por algo? Você já teve com uma pessoa que se sente culpado por algo que ele fez de errado, ou por algo que ele não fez? Geralmente a culpa é uma pressão muito forte na nossa vida, ao ponto de tirar a paz, ao ponto de desfigurar o nosso rosto, de tirar a alegria, de roubar a alegria. Eu não sei se você já teve a experiência de sentir culpa por alguma coisa. Talvez você já tenha tido.
E como é pesado, como é dolorido, como é doloroso a gente carregar uma culpa. E quando Jesus rompe por nós, Ele está olhando exatamente para isso. Eu estou olhando para um povo que vai carregar uma culpa sobre si. Qual era a culpa? A culpa do pecado. A culpa do pecado. Então, Jesus carrega sobre Ele rompe por nós, levando a nossa culpa. Olha o que João diz no capítulo 1, verso 29 para nós. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra versão vai dizer que tira a culpa do mundo, que alivia o mundo da culpa do pecado. Então, por isso, o pecado da culpa que cercava o nosso coração, que dominava o nosso ser, Jesus levou sobre Ele. E queridos, se hoje nós podemos ter alegria, se hoje nós podemos sentir paz no nosso coração, se hoje nós temos contentamento em Cristo Jesus, é porque Ele levou sobre si a nossa culpa. Essa culpa que nos esmagaria, essa culpa que traria sobre nossa feição um semblante fechado, pesado. Porque não é fácil você caminhar sendo culpado de alguma coisa. Já imaginou? Quanto a gente sente uma culpa terrível, como a gente sofre. Ele já rompeu por nós, levando a nossa culpa. Amém? Você hoje pode dizer: eu sou inocente, eu não sou culpado, não pelos meus próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo. O verso 5 de Isaías vai dizer que ele rompeu com as suas pisaduras, e nela nós fomos sarados. Olha que coisa importante. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ainda falando de culpa, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, falando do pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Muitas vezes nós usamos esse texto, esse verso, de forma incorreta. Nós usamos esse texto para dizer, por vezes, que aquele que tem Jesus, que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz, e nós não vamos viver nenhuma enfermidade nessa terra. Nós vamos ser sim que nem o super-homem, que nem gripe pega. Vocês já viram o super-homem resfriado? Tem algum episódio aí do super-homem resfriado? Não tem, porque nem gripe ele pega. Então, às vezes a gente lê esse texto e a gente pensa o seguinte: olha, nós não vamos ficar doentes. Mas o que Isaías está falando é que ele levou e nós fomos sarados de coisas piores do que a enfermidade. Nós fomos sarados de coisas piores que a enfermidade. Iniquidade é uma das coisas que nós fomos sarados. A iniquidade é o pecado poderoso na vida das pessoas, poderoso, que domina, que nos domina. Mas nós fomos sarados. Sabe, queridos, nós não podemos mais viver como os iníquos vivem. Nós não podemos mais viver de qualquer maneira. E nós fomos sarados, porque Ele rompeu por nós. Ele apontou o caminho, Ele apontou a direção. Ele rompeu, trazendo para nós a libertação da maldição. Nele nós fomos libertos da maldição. Havia um domínio, havia uma maldição que nos prendia.
E e Jesus rompeu com ela. Olha o que diz Gálatas 3:13 para nós. Presta atenção, olha o que diz Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele rompe o caminho, Ele abre o caminho, Ele nos libera da maldição, da condenação do madeiro. Queridos, quando nós falamos que é tempo de romper, nós precisamos entender que em Cristo já rompeu muitas coisas por nós. E nós não precisamos ficar preso à maldição da lei. Nós não precisamos ficar preso à maldição da condenação. Nós estamos vivendo em Cristo uma vida de liberdade. Ele já rompeu por nós. E a palavra então vai dizer para nós que Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías vai dizer para nós que Ele levou sobre si os nossos pecados, rompendo com eles. E 1 Pedro 2:24 vai dizer como Jesus fez isso. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Glória a Deus. Aleluia. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O pecado que deveria estar sobre nós, nos nossos ombros, pesando a nossa caminhada, Ele tomou, Ele rompeu por nós. E eu imagino, olhando apenas para o meu coração, sem olhar para o seu, quanto peso Jesus levou naquela cruz. Olhando para o meu coração, como homem pecador, como homem falho, como pessoa pecadora que sou, Jesus levou sobre si. Sabe o que Ele estava dizendo para mim? Sabe o que Ele disse para você? Ei, não se preocupe, todo o peso do pecado, toda a condenação do pecado, toda a força do pecado, toda a legalidade que o pecado traz, eu estou trazendo sobre os meus ombros. Ele não vai pesar sobre você. Você vai poder viver em plena liberdade, porque isso não vai pesar sobre você. Sabe, meus irmãos, Ele também não está dizendo e não está nos dando uma carta para que nós possamos pecar à vontade. Não é isso. Ele está dizendo: eu levei, isso não é mais condenação sobre você. Você vai poder viver em liberdade. E aliás, Ele se apresenta como o advogado justo e fiel junto ao Pai, dizendo: se você pecar, se você errar, você tem um advogado junto a Deus, que pode olhar pela sua causa. Não há peso sobre nós. Não há peso sobre nós. Eu sei que você está cansado, mas se você puder, dá uma mexidinha no ombro assim, ó. Dá uma mexidinha no ombro assim. Desgruda só um pouquinho. Levanta o ombro, Clodoaldo. Mexe para frente e para trás. Você não vai sentir peso. Você não vai sentir o peso. Você não vai sentir o peso do pecado sobre os seus ombros, porque eles estão nos ombros de Cristo.
É por isso que a palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos nele, e por ele romper por nós, nós podemos viver sem o peso do pecado. Aleluia, só o Senhor Jesus para fazer isso por mim e por você. Ele rompeu por nós, se tornou o sacrifício suficiente e eterno. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 12 a 14 para nós. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia, glória a Deus. É nele. O sacrifício perfeito. Ele rompeu por nós, sendo o sacrifício perfeito. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje você não precisa mais fazer nenhum sacrifício para tentar alcançar a salvação. Você faz sacrifício porque você é salvo, não para tentar alcançar a salvação. E tudo que o homem tentou fazer para alcançar a salvação, virou palha diante do sacrifício de Cristo. Tudo que o homem imaginou, todos os sacrifícios que o homem intentou, desde sacrifício de animais a sacrifícios de pessoas, acabou diante de Cristo, porque o sacrifício perfeito foi feito uma única vez. Quando João olha para Jesus, quando João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o homem justo, eis aquele que vai ser o sacrifício perfeito. A partir desse tempo, não há mais necessidade de sacrifício. Ele rompeu sendo o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, por mim e por você. E a partir daí, eu não preciso ficar imaginando o que eu vou fazer para Deus, de forma humana, para alcançar a salvação. O que eu vou fazer para Deus, para que eu possa viver livre ou ter um relacionamento com Deus, ou me aproximar de Deus. O seu sacrifício foi suficiente. O seu sacrifício foi suficiente para todos nós. Ele já rompeu por nós. E todo aquele que crê, Ele concede perdão. Atos 13, 38 a 39. Olha o que diz esse texto para nós. Portanto, meus amados irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ele rompeu por nós, e todo aquele que nele crê tem o perdão dos seus pecados. Crer é algo simples? É uma pergunta que eu tenho para o seu coração. Crer é algo simples? Crer é algo simples? Nós só precisamos crer. Crer
que Ele se fez condenação, que Ele se entregou por nós. Ele já rompeu por você. Ele já rompeu por você. O caminho da sua liberdade, o caminho do seu perdão, o caminho o caminho da sua cura já foi apresentado. O que eu e você precisamos fazer é seguir o caminho. É nos apresentarmos no caminho e seguir aquilo que Ele já fez por nós. Ele já abriu o caminho, meu irmão. Ele já abriu o caminho, minha irmã. Nós não precisamos tentar outros caminhos. Ele já se fez. Ele já fez o caminho por nós. Eu quero orar com você. Eu quero, nesse tempo, que nós estamos chamando de tempo, é tempo de romper, que você possa deixar na cruz do Calvário tudo aquilo que está pesando o seu coração nesses dias. Você pode se colocar em pé? Você pode colocar a sua vida diante do Senhor, diante da palavra que você ouviu, diante da palavra que você recebeu. Eu não sei como ela chegou no seu coração. Eu não sei como essa palavra chegou no seu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que ela jamais torna vazia. Ela vai cumprir um propósito. Nessa noite ela vai cumprir um propósito no seu coração, e talvez seja o momento de você colocar diante do Senhor a sua vida, colocar diante do Senhor o seu coração, e ver aquilo que a palavra mexeu com você, analisar o seu coração, analisar a sua vida, e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor já rompeu por mim. Obrigado porque eu não sou mais prisioneiro da culpa. Obrigado porque nas suas pisaduras eu fui sarado. Sobre mim não pesa a maldição do pecado, da iniquidade. Todos os meus pecados foram levados pelo Senhor na cruz. E hoje eu posso declarar: eu sou livre, o pecado não me domina, o pecado não me forja, o pecado não me amarra, o pecado não me prende, em Cristo eu sou livre. Talvez o seu coração vá dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor já rompeu e o Senhor se fez sacrifício suficiente. Hoje eu não preciso de artimanhas, hoje eu não preciso procurar outros caminhos, hoje eu não preciso procurar outros recursos para chegar a Deus, porque o sacrifício perfeito, feito uma única vez, já me trouxe plena libertação, plena liberdade. Ah, Senhor, o Senhor já rompeu por mim, por isso eu creio que o Senhor me concedeu perdão, e hoje eu vivo sem o peso do pecado, eu tenho perdão, o perdão eterno, e no Senhor eu posso ser purificado. Deus amado, nós te agradecemos por essa noite, pelo primeiro domingo do ano, que possamos entrar nesse ano, Senhor, prontos para romper com o Senhor, prontos para avançar com o Senhor, prontos para vencermos com o Senhor. Nós queremos romper
com tudo aquilo que nos amarra, romper com tudo aquilo que nos prende, romper, ó Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Nós queremos mais. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por iniciarmos mais um ano cultuando ao Senhor, nesse primeiro domingo do ano. E Deus querido, que nós possamos a cada domingo ter mais alegria de estar na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu nem vou pedir para você se assentar, só vou trazer um comunicado e nós estamos encerrados. A partir de amanhã eu estou de férias, né? Não vou viajar. Recomendações, a gente tem que ficar por aqui, né? Talvez comer um quiabo lá na Lia, né, Lia? Glória a Deus. Olha como Deus é bom. Eu não vou viajar, mas quem sabe comer um quiabo? A gente enfrenta 5 horas na BR para comer um quiabo, não é não? Tomar um banho de rio, pescar, que maravilha. Mas eu vou estar de férias, então se você precisar de alguma coisa, cada domingo vai estar um pastor aqui escalado para a direção do culto, né? Pregadores já estão todos escalados para pregar, e o vice-presidente, que não está aqui hoje, também pode te atender, né? Eu vou descansar, não vou vir no culto aqui, eu vou em outras igrejas, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha um ano abençoado e poderoso, né? E que a gente, se a gente não encontrar durante essa semana aqui, se algo de errado der errado, a gente se encontra no céu, amém? Deus abençoe. 2022, tivemos muitas programações, tivemos algo extraordinário de Deus, foi um presente derramado sobre nossas vidas. Começando simplesmente com um pequeno desafio de 21 dias sem reclamar, onde a igreja foi levada a um tempo que tinha que mudar a mentalidade. Logo depois disso, tivemos uma ativação derramada de Deus, com o pastor Wagner e a pastora Fábio, que trouxe algo novo para essa igreja, trouxe algo que transformou as nossas vidas, destravou muitas coisas. A partir daí veio a ativação, aonde Deus falou no nosso coração, aonde foi colocado propósitos nas nossas vidas. A partir disso, só começamos a colher frutos. Tivemos o retorno do encontro com Deus, e um deles batendo o recorde dessa igreja. Quantas coisas o Senhor fez para conosco nesse tempo. Tivemos 2 batismos também. Então Deus acrescentou muito no ano de 2022. Fomos impactados, transformados, ativados. Tivemos as nossas vidas confrontadas e principalmente nos levaram ao novo nível através do Level Up. Quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas você recebeu, quantas coisas Deus falou contigo, quantos desafios, quantos propósitos Deus colocou na sua vida. Gratidão. Gratidão é a palavra que define o ano de 2022 para nós. Gratidão primeiramente a Deus pelas inúmeras bênçãos derramadas sobre nós. Gratidão a você, líder, que juntamente com a equipe pastoral, supervisores, pastoreou, liderou e treinou pessoas em 2022. Gratidão a todos os ministérios que serviram em todos os nossos cultos e programas com o propósito de exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Gratidão a você, meu irmão, minha irmã, que se fez presente, ajudando, abençoando com a sua vida e recursos ao longo deste ano. Gratidão aos amigos de perto e de longe, que presencialmente ou online participaram dos nossos cultos. Sem você, essa igreja não existiria. E eu quero finalizar dizendo a você um versículo da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos,
Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados a toda a obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Que Deus continue abençoando sua vida. O que será que Deus tem para nós em 2023? 2022, o Senhor já nos deu sementes, as quais semeamos e vamos colher. No próximo ano temos vidas a conquistar para o reino. Esses são os frutos. Eu mais um. Temos muito a fazer. Em 2023 será o tempo de romper. A palavra de Deus nos diz em Miqueias 2,13: subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pelas portas e sairão por ela. O seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Começaremos o ano ativando os nossos líderes no Retiro Ativação. As nossas células se multiplicarão. A nossa igreja se multiplicará. Campo Largo, já estamos chegando. Vidas se renderão a Cristo e servirão a Ele conosco. Discípulos farão discípulos e seremos revestidos de poder. Um leve outro em nossas vidas, no mover sobrenatural do Espírito Santo. Sim, grandes coisas tem o Senhor para nós, e Ele fará abundantemente, além, conforme o poder que opera em nós. 2023 será tremendo. E diante de tudo que foi falado aqui, e de tudo que nós experimentamos no ano de 2022, como não esperar para 2023 um ano muito melhor e mais abençoado do que esse? Essa é a minha oração para você. Que Deus te abençoe e proporcione na sua vida um 2023 muito mais abençoado do que esse ano foi. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. O próximo ano será de desafios, mas de grandes vitórias. Porque o Senhor, o Rei Jesus, está à nossa frente. É tempo de romper!